Pessoal, valendo agora, né? Boa noite a todos. Meu nome, como todos já sabem, me apresentei e através do vídeo, meu nome é Aldair. E nós caminharemos nessa primeira. Eu vou fazer um retrospecto, até para nós nos situarmos nessa primeira aula nossa, que presencia, assim, por webconferência, tá? Então, pessoal. Professor. Oi. Desculpa interromper. Pode. Ô, Mário, se você puder, desliga o seu microfone que está dando eco aqui no meu áudio. Quando o professor fala, ele reproduz no seu áudio aí. Você se importa? Desculpa. Tá certo. Resolveu o problema aí, Mário? Então tá, vamos lá. Pessoal, então, como eu estava falando, esse é o nosso... Fala, Fábio. Beleza pura? Fábio a gente se conhece aí já, de outras caminhadas. Né, Fábio? Não sabia que era você. É porque pelo nome aqui na listagem, né, a gente conhece as pessoas... Não, sabe quem conhece, mas não sabe quem é pelos nomes aqui. Mas beleza. Pessoal, é o seguinte. Na primeira aula, nós teríamos um feedback legal, tínhamos uma dinâmica a ser feita e tinham algumas coisinhas ali que eu iria começar a falar e fazer, né, nessa primeira aula. Porém, por causa da pandemia, infelizmente não tivemos essa oportunidade, mas não faltará outras oportunidades. Na primeira aula, nós fizemos uma consideração introdutória ali do direito penal e passamos pelo conceito de direito penal, o conceito formal do direito penal, que é o conceito mais usado, porque esse conceito formal, ele vai trazer para nós um conjunto de normas, as normas que são muitas das vezes estáticas. E aí também trouxemos ali, dentro desse parâmetro, um conceito material, que é o comportamento, né, é o comportamento dentro dessa alta reprovabilidade que o legislador traz para nós. E aí, depois nós falamos um conceito sociológico, que esse conceito sociológico é trazido automaticamente pelo quê? Pelo um controle social, que há necessidade por esse controle social. E aí nós vimos também a denominação direito penal. De onde vem isso? Direito penal vem lá da Constituição Federal, artigo 22, inciso 1º, artigo 62, parágrafo 1º, a linha 1ª, inciso B. Né? Aí nós passamos a falar das características do direito penal. Né? Que nós vimos que lá, infração ela vai ser gênero e espécie ela vai ser o quê? Vai ser o crime e contravenção penal. E aí, é a contravenção. E aí, nesse contexto, nós vimos que o direito ele parte de um ramo público, né? Que essa infração surge para o Estado o poder, dever de quê? De aplicação de uma sanção penal quando lhe é automaticamente violado direitos. E aí, nós vimos que é uma ciência, dentro dessas características, vimos que é uma ciência cultural essa do quê? Do dever ser? Não, é do ser. Por quê? Do ser que é violado nesse bem jurídico tutelado pelo Estado. Aí nós falamos de uma ciência normativa. Normativa por quê? Que é o objeto disso aí. O objeto é o estudo das normas. Da norma. E aí essa ciência valorativa, dentro dessas características, por que dentro dessa ciência, desses caracteres, uma ciência valorativa? Porque tem uma escala hierárquica das leis. Porque eu não vou tratar a ferro e fogo. Ou tratar na lei de talião lá atrás. Por que eu não vou tratar nessa lei de talião? Porque automaticamente tem que ter uma escala hierárquica. O cara que teve um furto simples, não vai ser penalizado da mesma forma de um que violou, que cometeu um roubo, ou cometeu uma extorsão, cometeu um estupro, cometeu um homicídio. Não seria essa lei de talião não seria aplicada. E aí nós vimos que é uma ciência sancionadora, porque ela impõe sanção. Cometeu o crime, tem que ser pagar-se de uma forma, uma pena, ou que de outra forma. Porque quando nós estamos andando sem um cinto de segurança, que isso é automático nas nossas vidas, e aí nós andamos sem um cinto de segurança, há uma penalização, uma multa, uma sanção, a qual essa sanção ela vai atingir aonde? No nosso bolso, né? E aí nós fomos vendo que além dessa ciência sancionadora, ela passa a ter atos
constitutivo, porque o Estado passa a proteger esses bens jurídicos. Aí passa-se a analisar uma ciência dogmática, um dogma, por intermédio de quem? De um direito positivado. E aí ele passa a ser fragmentário, que nós vamos ver mais à frente, lá nos princípios, tem o princípio da fragmentariedade. Esse princípio da fragmentariedade, ele não abrange, porque ele não vai abranger o direito penal, não vai conseguir abranger todas as condutas humanas. Não. Tem conduta humana que não vai ser indiferente para o direito penal, porque o direito administrativo vai ser aplicado, o direito civil vai ser aplicado, o direito do trabalho vai ser aplicado. Por exemplo, eu contrato uma empregada, não pago os direitos trabalhistas dela, ela vai invocar esse direito do trabalho e ele vai ser automaticamente penalizado, mas lá na Justiça do Trabalho. Certo? E aí subsidiário, porque o direito só vai intervir quando todas as demais ramificações do direito não tiverem a sua atuação. E aí o direito penal, porque quando nós vamos ver numa ameaça, né? As pessoas falam que eu digo que a ameaça é um crime de mão própria, porque automaticamente ele vai ser atuado depois de quê? Depois de toda essa situação. E aí as pessoas pensam, mas por que se penaliza a ameaça? Porque a ameaça tem que ser penalizado pelo fato de que se não penalizar a ameaça, ou vai deixar concretizar para se penalizar um homicídio. Né? Então, por isso que o direito automaticamente vem com essas proteções. Às vezes eu estou falando uma nomenclatura um pouco diferente das outras, pelo fato de que eu dei aula de direito do trabalho e aí eu acabo falando trabalho, e lá eu falava penal, e assim por diante. Mas vão entender, né? Conteúdo do direito penal. Conteúdo de direito penal, dentro do Código Penal, são dois. Parte especial e parte geral, e as leis extravagantes. Que são essas leis extravagantes? Aquelas que não estão, extravagante e especial, porque são aquelas leis que não estão dentro do Código Penal. Né? Que é a parte geral. A parte geral que nós iniciaremos aqui estudando é do artigo 1º ao artigo 120, que vai tratar da teoria da lei penal, da norma penal, do artigo 1º ao artigo 12, da teoria do delito da pena, do crime, né? Do crime em si, do fato punível, do artigo 13 ao 31 do Código Penal, e a teoria da sanção penal, que essa teoria da sanção penal é o quê? Já são as consequências, aplicada pelo legislador, aplicada pelo juiz, né? E também aplicada pelo pessoal da Polícia Penal, que vai fazer a execução dessa sentença penal. E é dessa sentença do judiciário. E ela vai do artigo 32 ao 120 do Código Penal. A parte especial é a parte onde serão elencadas todos os crimes em espécie, que vai do artigo 121 ao artigo 361. Então ela dá essa guinada. E aí nós vimos que dentro desse controle social, dentro desse fato social, nós vimos por que determinadas leis têm que vir. Porque se não virem essas leis, automaticamente elas são feitas com situações históricas do nosso cotidiano. Então, por isso que há essa necessidade. E a legislação especial ela é extensa. Né? Porque nós temos lá a Lei 9.455, que é a lei de tortura, nós temos a 11.343, que é a lei do tráfico de droga, nós temos a lei 11.340, que é a lei Maria da Penha. Né? Os camaradas que gostam de ficar o chicote na mulher, tem uma lei para ele, para penalizá-lo, né? Especialmente. Então, nós vamos vendo que dentro desse contexto, né? E aí tem a 10.826, que é a lei do Estatuto do Desarmamento. Os caras que gostam de andar armado, então não está regulamentado. Tem lá uma lei específica para ir trazendo uma sanção penal. Aí nós vimos as modalidades do direito penal. Nós vimos modalidade do direito penal subjetivo, do direito penal substantivo, do direito penal formal, do direito penal comum, especial, do geral, do local, do fundamental, do complementar. Nós vimos direito penal subterrâneo, paralelo, do fato, o direito penal do fato e também do fato que considera o autor. Dentro dessas modalidades aí nós vimos e passamos a ver as funções do direito penal. Né? Função da proteção dos bens jurídicos, essa é a mais relevante para o direito penal, né? Sendo ela porque ela protege o bem. Qual é o maior bem que nós temos? Na outra aula eu perguntei. É a vida. E vida não se tira a vida. E lá em 2 Samuel, capítulo 2, é isso mesmo.
E aí está escrito lá que Deus dá a vida e Deus tira a vida, é só ele que pode tirar. Não entrarei em méritos aqui teológicos, mas sim aproveitando esse adendo e já fazendo essa infiltração aí. Então, nós vimos que é uma função do reconhecimento normativo também. Função ético-social, porque nós temos que ter a ética. Disse lá na cadeia, fala bem assim os acriminados. Ele fala assim, doutor, aqui tem que ter ética. Então, por isso que quando o cara tem envolvimento com uma mulher de outro preso, ele chama talarico. E aí o talarico, ele se resolve na modalidade deles, que é de que forma? É na bala, né? É na tirar a vida, essa assim por diante, né? E aí a função do controle social. Essa função do controle social, ela traz para nós uma vertente muito boa, porque o direito penal, ele vai com essa vertente desse controle social. E aí a função de garantia também de um direito. Aí uma função simbólica, muitas das vezes, o legislador na pressa de querer, também de querer se aparecer, e isso foi bem latente quando o Neymar, né, o jogador Neymar, ele teve um envolvimento com uma garota lá, e aí já logo em seguida um deputado aqui no Brasil lançou a lei Neymar, porque ele queria os holofotes virados para ele nesse momento aí. Então, muitas das vezes, o direito penal vem com essas funções simbólicas e muitas das vezes uma emergência, entre aspas, né? E é uma função motivadora. Motivadora de quê? Para que o cara cometa mais crime? Não, é o contrário. É motivadora para que ele não cometa esses tipos de crime. Uma função promocional, né? E uma função da redução da violência. Essa é que é o mais importante. Nós sabemos que no Brasil, a violência, ela se permeia por todos os campos aí, né? E aí, nós vimos também a relação do direito penal com outros ramos. Com o direito processual penal, não precisaria nem dizer que a relação dos dois é conjugada, é entrelaçada. Por quê? Nesse contexto, o direito penal, ele vem para quê? O direito processual penal serão os caminhos que serão perpetrados ali, tendo o quê? O direito da ampla defesa do contrariedade, para que não haja uma arbitrariedade por parte de determinados juízes, né, determinados deuses da corte aí. Nesse sentido, nós vimos que com o direito constitucional ele está também entrelaçado, porque se nós vemos lá no artigo 5º, é entrelaçado os direitos fundamentais. Violou um direito fundamental, o cara tem que ir para fora. Eu dei uma aula de direitos humanos aí na faculdade, foi uma palestra até. E aí, eu falei, a menina me perguntou assim, professor, mas o senhor é cristão, o senhor defende o estuprador? E desde que ele pagar, eu vou defender. Defendo na hora. Sabe por quê? Eu não estou defendendo ali os direitos, não estou defendendo ali, eu não estou defendendo ali o ato. O ato em si é repugnante. O ato é reprovável, né? Um cara estupra uma criança de 3 anos de idade, de 6 meses, é um abjeto aquele ser humano. Ele passa a ser um abjeto, é reprovável. Mas o que eu vou defender? São os direitos constitucionais dele. Né? Ele vai ficar lá numa cela eternamente, sem luzes, não vê claridade, na masmorra da prisão, igual lá no direito romano? Não. Porque tem direitos e garantias fundamentais que ele tem que ser trazido para o seio social, né? Posterior a essa pena. Então, e aí como que ele vai se regenerar? Ele não é um animal. Ele tem que ser tratado como um ser humano. E aí eu estava falando nessa palestra de direitos humanos, que a menina falou, mas o senhor, como cristão, tem coragem de defender? Defendo, desde que pagou, não tem problema. Né? Então, assim é o contexto. E aí com o direito administrativo também. Por que o direito administrativo? Porque tem funcionário público que comete crime. Então, tem que ser punido nas garras, conforme o que manda o figurino. Direito internacional, direito do trabalho, nós vimos que ainda na presente era, nessa era contemporânea, nós temos visto que há inúmeras pessoas que cometem ainda a escravidão, né? Traz essa força escrava, o trabalho escravo ainda, o trabalho das crianças, dos adolescentes e assim por diante. Né? O direito internacional, o direito civil também, há uma correlação, tanto é que o artigo 387 do CPP, ele diz que
Lá o advogado tem que ficar muito esperto, porque o juiz, ele pode dar uma sentença, muitas das vezes a sentença, ela vem ali na dosimetria da pena, quando ele dá a parte final, e lá nos dispositivos vem o 387. Se o advogado for um advogado da área trabalhista, né? E aí ele vai comer barriga porque o 387 é um dano civil e a reparação do dano civil. E muitas das vezes o juiz, na reparação do dano civil, mete a caneta sem dó. E ele vai ter que reparar o dano civil. Inclusive, recentemente, eu recorri ao tribunal que uma juíza de Ariquemes, ela deu uma sentença para um cliente, num tráfico de droga, e esse cliente, ela mandou a caneta com tanta força que eu creio que ela furou a madeira. Tanta força que ela assinou a sentença. É sério, porque na sentença ela falou assim, além de dar, ela deu a pena do artigo 91 do Código Penal, que foi para que o cliente, a carteira de habilitação dele, jamais ele pudesse trabalhar. Eu falei, que absurdo. Aí recorremos ao tribunal e o tribunal reformou a sentença dele, porque não existe pena eterna no Brasil. Só isso, né? Simples. Aí ele, lamentando, falou, o tribunal vai reformar a sentença dessa maluca, dessa doida, dessa desesperada. E aí, porque ela não vai coibir o tráfico de droga, né, de uma forma achando que ele era o único traficante do mundo? Não é uma sentença desmesurada que vai resolver o problema. E sim, ela dentro de um limite da pena. Aí reformou, aí mandou oficializar o Detran para que ele habilite-se novamente e possa trabalhar. Porque até como que vai, eu até citei, como que vai haver uma regeneração do ser humano se não há uma oportunidade pelos próprios aplicadores da lei, né? Um cara de 32 anos de idade não poder mais exercer a sua profissão porque carregou ali só 250 quilos de cocaína, então, de droga. Então, assim, são as coisas, né? Dava para o advogado dele na época usou, que colocou que era para uso, né? É um absurdo que existe, assim. Eu falei, meu Deus, usar ele, a família, tio, parente, fazer uma festa na Praça da Liberdade aqui e chamar todo mundo para usar o entorpecente. Brincadeira. Aí nós vimos a última parte aqui, a criminalização primária, secundária, terciária, a redescoberta da vítima, da privatização do direito penal, né? Que não pode existir essa privatização. Essa privatização, ela existe, mas é por parte do Estado. Ele que é o titular, ele que é o legitimado para exercer. Nós não temos tribunal de exceção no Brasil, tá? Essas aulas serão mais à frente, mas já dando uma pincelada. E nós vimos também, eu acho que foi até aí, né? Foi, a descoberta. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os princípios do direito penal. Aí eu pergunto aos senhores, dessas aulas anteriores aí, né, que estava na forma ainda monótona, tem aluno lá que nem assistiu a aula ainda, tá? E não fez a última tarefa lá, tem uma tarefinha lá para ganhar a presença aqui. Embora eu tô com uma lista aqui, né, que eu dou a minha presença e depois eu dou a da faculdade, né? Então, hoje nós falaremos sobre princípio. Carnelucci, ele fala que o Estado, o direito, é o quê? É a armadura do Estado. E aí você vai ver e vai fazer uma comparação, uma analogia aqui, e vai entender que é realmente isso aí. Por quê? Né? E essa armadura do Estado que ele exerce de forma abrupta, muitas das vezes. Muitas das vezes vem o Estado e exerce. Eu tive recentemente num congresso do direito de júri, para júri, fazer júri, e aí no congresso, o pessoal que estava fazendo o congresso era advogado do Adélio Bispo, né? Houve-se muita crítica dos advogados do Adélio Bispo, porque é referente à popularidade do senhor Jair Messias Bolsonaro. Então, mas o povo não entende que havia a necessidade dos advogados. Embora se era midiático, se não era, o advogado tem que estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Eu não gosto de advogado que vem falar, eu não vou dar entrevista. Não, ele tem que dar entrevista, porra. Ele tem que falar pelo cliente dele. O cliente dele vai calar a boca e ele vai falar por ele. Por quê? Você está blindando o seu cliente. Você traz essa armadura que o Estado está contra, porque o seu cliente não conhece o direito penal.
Ele não conhece a legislação. E muito embora se ele conheça, ele tem que calar a boca e deixar o advogado falar por ele, né? E aí o que ocorreu? Ali as pessoas pensavam que o Adélio Bispo não teria direito ali, porque esfaqueou, deveria ter matado, na brincadeira, né? E o Bolsonaro, mas assim, num sentido geral, né, respondeu homicídio, que ele tá em medida hospitalar lá, porque é doido, considerado doido, né? Então, nesse contexto, nós vamos ver que Carnelucci ele vem e fala que o direito é a armadura do Estado. E nós somos a armadura do nosso cliente. O nosso cliente, ele tem a armadura. E quando ele te contrata, ele constitui um advogado, o advogado está ali para ter. E aí o advogado tem que estar abarcado e totalmente balizado, saber que toda disciplina jurídica é orientada por determinados princípios. Aí o advogado fala, não vou comparecer não, porque eu não gosto da mídia. Não gosto da mídia, mas tem que fazer o seu merchan, né? E aí esses princípios são basilares. Esses princípios eles estão lá na Constituição Federal, né? Pode ser o crime mais escabroso que seja, mas o seu cliente ele está totalmente blindado por você. E aí ele vai trazer esses vetores do direito penal, né? No direito penal, esses vetores não é diferente. Nós temos os vetores lá no direito do trabalho, nós temos os vetores lá no direito constitucional, nós temos os vetores lá no direito administrativo, e assim por diante, cada um dentro dos seus princípios. E aí vocês verão que quando vocês forem no direito constitucional com o Dr. Glauber aí, o Glauber vai trazer para vocês essas ponderações de princípios. E aí o advogado tem que estar tarimbado, porque tem advogado que não conhece. E aí os princípios penais encontram-se fundamento de validade dentro de onde? Dentro da Constituição Federal. E aí há princípios também que não estão dentro da Constituição Federal. Então, portanto, nós temos aqui, eu vou trazer para os senhores, todos esses princípios aí, né, que tem os explícitos, os implícitos e os que estão expressos aí na Constituição Federal, fora da Constituição Federal. E aí, os princípios, como característica marcante, eles constituem uma limitação do punir do Estado. Por isso que é a importância dos princípios. Porque o Estado, ele vem igual, coitado do Adélio Bispo se não chega aquela banca de advogados lá. Vocês imaginam o que seria do Adélio Bispo, né? Bolsonaro protegido pela armadura do Estado, né? Que ele era deputado, e também com a armadura do militarismo. O que seria de Adélio Bispo? Será que teríamos algum pedaço dele ainda? Jamais. Jamais. É por isso que eu digo que advogado não defende bandido, ele defende direitos. E aí eles chegaram ali, uma equipe do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, ali do centro ali do país, chegaram e fizeram fazer o direito. Por quê? Estavam sendo blindados, né? Estavam sendo furados direitos ali, que muitos não irão entender quando os presidentes, a equipe do STF dá uma decisão lá porque está violando princípios. É somente isso. Não é que eles... Ali não tem juiz. E também, muitas das vezes, né, está descendo por baixo uma mala cheia de dinheiro para resolver o problema. Então, nesse contexto, nós não podemos fechar os olhos para isso, gente. Nós estamos numa fase acadêmica e que isso rola nos bastidores. Então, nós vamos vendo que os princípios estão intimamente associados ao direito do cidadão e oposto ao quê? Aos arbítrios do Estado. Porque o Estado, como eu disse aos senhores, esses princípios, o Estado vem bramando como esse leão e do outro lado está ali o quê? Um gatinho em plena chuva, né, que tem que ser socorrido urgentemente, senão ele vai morrer. Então, nesse contexto, os princípios penais eles devem ser observados por todos, visto como sistema prisional. Então, o legislador, ele se pauta pelos princípios para definir condutas criminosas aqui e suas respectivas sanções penais, né, que é a fase de previsão. Então, vai passar por esse contexto quando o legislador ele vai lá definir uma conduta, se ela é criminosa, se não é, se a lei passava, se não passava, pelo legislador, que nós, muitas das vezes, a importância, eu digo que o aluno de direito penal, ele fica tão
abastado de conhecimento, porque o direito penal te dá isso. Porque quem é que faz a lei? Se você for falar pro pessoal da classe baixa, ele nem vai saber que ele votou no vereador para fazer lei para ele, que ele votou no deputado federal para fazer lei para ele, que ele votou no senador para fazer lei para ele. Não sabe que o voto mais brilhante que nós temos é do senador e do deputado federal, porque esse camarada aí faz lei. E aí os caras fizeram, até quando, não sei, né? Fizeram aí leis para eles, porque é uma parte da previsão, né? De igual sorte, nós vamos entender que os magistrados se orientam por onde? Pela essa principiologia do direito, né? A julgar qualquer processo. Quando ele vai julgar um processo, ele vai se pautar pelos princípios, nesse contexto aqui. Então, não há consenso, aqui que nós vamos ver, entre os doutrinadores, o rol de princípios do direito penal aqui. Porque o rol, ele não é taxativo. Não, ele não é numerus clausus. Não, esse rol, ele vem, ele não é aquilo ali, não. Ele tem outras vertentes. E aí, nós vamos estudar esses princípios hoje, né? E vamos passar, depois que nós passarmos pelas regras, princípios e postulados. E nós vamos entender a diferenciação entre esses três aí. E aí, num contexto geral, os princípios ele vem na base da pirâmide. Digamos aí, né, vocês vão estudar mais à frente, na pirâmide lá, eu estou falando aqui, são minhas palavras, né? Não é a palavra do professor de Direito Constitucional, porque o pirâmide da lei está lá no Direito Constitucional. Né? E aí vocês vão estudar mais à frente aí. Então, essa distinção entre regras, princípios e postulados. Tá muito rápido aí? Tá bom? Tá dando para acompanhar? Tá, minha voz tá audível? Tá beleza. Então vamos mandar bala aqui. Então, nós vamos entender distinção entre regras, princípios e postulados. Nós vamos entender que nesse desenvolvimento da ciência jurídica há um certo conceito aqui, um consenso, né, acerca da natureza normativa dos princípios. Por quê? Nós vamos distinguir isso aí, que as normas são gêneros e regras, igual eu disse no início, e disse lá na aula anterior, normas são gênero e regras e princípios são espécies. Então, dentro desse contexto, as normas têm que vir primeiro, porque são leis, né? E aí, regras e princípios são espécies dessas regras. Então, nós vamos ver que inúmeros autores aí, né, traz uma distinção entre regras e princípios. Podemos fazer menção primeira delas ao norte-americano Ronald Dworkin, né? Esse cara aqui é o 10. Vocês precisam participar lá do Conjur, que é do Lenny Streck. Ele cita esse cara aí. Esse Lenny Streck, para mim, é um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Lenny Streck, ele era para ter sido indicado, né, por questões políticas, não foi, para o STF. É um cara, ele é doutor em hermenêutica jurídica, é o cara, tá? E ele cita muito esse norte-americano aí, Ronald Dworkin, tá? Ou como queiram, Dworkin, tal. A escrita dele aí é D-W-O-R-K-I-N. E aí, e do alemão Alex, né? É um cara de uma eloquência imensurável, que é o Lenny Streck. Então, para Dworkin, né? A distinção reside que as regras são aplicadas sob o método, né? Tudo ou nada. Para ele é isso. As regras são aplicadas tudo ou nada. Enquanto os princípios são aplicados a critério mais ou menos. Em resumo aí, nós vamos entender que a regra será aplicada integralmente ou não será aplicada. Princípios podem ser o quê? Conjugados com outros princípios. E nós vamos vendo que pode. Porque nós podemos usar inúmeros princípios. Princípio da legalidade, numa violação do direito. Vamos usar também princípio dos direitos humanos. E vamos usar outros aí que podem ser anexados uns aos outros. Ou, como queiram, eles trabalham de forma... vão trabalhar de forma unidas aí. Esse Alex, ele vem e afirma que os princípios são destinados a deveres de otimização. A sua satisfação depende de quê?
possibilidades fáticas e jurídicas. E é realmente isso aí. Porque quando o Alex fala. Por quê? Vai depender dessa situação fática. Do que está, do fato ele que está vivenciando. E também de coisas jurídicas. Né? Já as regras podem ser cumpridas ou não. Né? Porque, por exemplo, a lei está estabelecendo lá homicídio. Né? Eu vou dizer que é uma regra de conduta social, não vou estabelecer como lei. Aí vocês vão entender que muitas das vezes nós violamos, está lá no artigo 121 do Código Penal, que é matar alguém, e mata-se por aí à vontade, né? Então, e é relevante aqui nós fazemos uma distinção, né, de uma terceira categoria normativa aos postulados. E Humberto Ávila, ele vem que os postulados, ele diz que são postulados que estabelecem a estrutura da aplicação das regras do princípio. Então não falou nada, né? Esse cara só veio para vender livro e fala o quê? Nós vamos entender que os postulados, ele traz uma estrutura do que se aplica, das regras e do princípio. Para esse Ávila, ele destaca aqui que os postulados normativos inespecíficos, específicos condicionados. Postulados normativos específicos ou incondicionados, são os elementos a serem submetidos a um relacionamento aqui. Né? E aí, já o postulado normativo específico ou condicionado, a sua aplicação é condicionada e a específicos elementos. Então, o que ele está dizendo? É o fato, a situação fática, o que Ronald Dworkin falou lá atrás. E Alex, por quê? Automaticamente os postulados dependem de uma situação fatídica. E aí, nesse contexto do que nós estamos vendo. Vou falar para os senhores aqui que, certa época, eu fui advogado de um cidadão. O cidadão deu uma correção um pouco meio meio bruta ao seu enteado. E esse cidadão foi punido, né, pelo Estado. E aí dizia-se, se ele fez uma correção nos bastidores, o Ministério Público queria que ele fosse preso e condenado por tortura. Né? Aí o juiz, eu do outro lado, queria que ele fosse punido por maus tratos. Entendia-se dessa forma. Né? E até então, a minha tese foi mais relevante. Por quê? Porque pelo fato de que tortura é quando... Né? Eu só expliquei isso aqui na sentença, nas alegações por memoriais. Eu falei, excelência, quando esse cidadão que bateu na criança, errado, né? Que ele não bateu, ele quis matar o moleque num cinto, ele estava com um cinto desse de pinhão de rodeio, que tem uma tampa de panela na frente, né? E aí ele batia com aquele cinto numa criança de 3 anos. Né? Foi até pro bate aí, foi aqui em Ouro Preto essa coisinha. Né? E aí... Esse camarada, assim, no rosto da criança, onde pegou o cinto, ficou branco, assim, parecia que tinha jogado gordura quente e saiu a pele. E nas costas estava horripilante, né? E aí, o juiz, mas não era filho. E tortura é quando? Tortura se aplica, tem uma lei específica, 9.455, né? Essa lei é aplicada à tortura é quando? É para quando que você tem uma informação e essa informação eu lhe torturo para que eu obtenha. Exemplo, a senha do banco. Né? E tomara que tenha dinheiro no banco. Né? Porque se pegar a senha e não ter o dinheiro ainda, aí é para acabar. Né? Então, nesse contexto aqui, né, nesse contexto, nós vamos vendo que há a necessidade de esse pilar. Muitas das vezes o Ministério Público é trazido como o basilar aqui. Esses dias eu postei aí que o Witzel, né, o Wilson Witzel lá do Rio de Janeiro, agora ele vai ter que arrumar um advogado. Porque muitas das vezes o cara se torna juiz e parece que ele não fez direito. Né? Ele parece que ele fez qualquer outro curso, menos o direito. Ele fez curso da magistratura direto, sem passar pelo que vocês estão passando. E aí não há um respeito e viola tudo quanto tem. Mas daí ele comete um crimezinho lá na frente e aí ele tem que contratar um advogado, né? Infelizmente. E é o advogado que vai trazer a soltura dele muitas das vezes, tá beleza? Então, pessoal, dentro desse contexto, alguma dúvida até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? Né?
Porque eu vou falando aí igual máquina e não... Senão daqui a pouco, se quiser fazer alguma pergunta, pode me interromper. Nós vamos passar a falar agora pelo primeiro princípio, um princípio que ele tem que se arrastar dentro com o advogado, né? É o princípio da legalidade, ou também chamado princípio da reserva legal. E aí eu vou contar algumas coisas sobre ele, eu vou falar sobre... Porque é um princípio importantíssimo para o advogado. O advogado tem que estar atento a esse princípio demais da conta, né? Ele tem que estar alicerçado nesse princípio, o princípio da legalidade. Certa feita lá em Jaru, o juiz, né, estava presidindo a audiência, falou, doutor, as perguntas. E aí eu fui fazendo pergunta, e ele já estava por aqui comigo. Aí ele falou, porque o advogado tem que exercer o seu direito. Eu já vi advogado na audiência que ele fala, 100 perguntas. Eu falo, 100 é muito, doutor. Ele não faz nenhuma, porra. É doido? O cliente dele, será que ele não leu o processo? 100 perguntas. Doutor, eu uma vez estava na audiência, eu brinquei com o advogado. Falei, doutora, então vou até o banheiro, toalete, vou aqui, a senhora vai ficar fazendo as perguntas. Não, é sem nenhuma pergunta. Né? Então, assim, por quê? O advogado, ele tem, meu Deus, um processo, e ele tem que ser lastreado de pergunta ali, porque muitas das vezes, entre essas perguntas, você consegue achar uma brecha ali pro seu cliente. E o seu cliente está pagando, ele pagou a sua viagem lá para o exterior, ele pagou a sua viagem para a praia, ele pagou a sua caminhoneta que você anda, ele pagou tudo isso, né? Por isso que tem, às vezes a pessoa fala, doutor, o senhor tem coragem de trabalhar? Mas sou eu que tenho, ué. Depende do volume do que vai vir, né? Vem junto, né? Então, nesse contexto. Então, nós vamos vendo aqui que o princípio da legalidade, esse princípio da legalidade ou da reserva legal, ele vai trazer um fato histórico, ele vai trazer uma denominação, ele vai trazer uma previsão e alcance desse princípio também, nós temos que entender. Ele vai trazer uma legalidade, nós vamos ver também a diferenciação entre legalidade e medida provisória. Medida provisória é editada por quem? Pelo o ditador, né? O ditador Jair Messias Bolsonaro. E aí, né? E essas medidas provisórias, ela pode ser editada em direito penal? É óbvio que não. Tem até uma perguntinha lá no exercício, tá? Medida provisória não se edita sobre direito penal. Não. Medida provisória é urgência e relevância. Então tem que estar num período aí de urgente e relevante para que edite uma medida provisória. E direito penal não trabalha com isso, porque tem que passar pelo crivo do legislador, né? E aí nós vamos vendo outras fundamentações. E aí fundamentos do princípio da legalidade e também funções do princípio da legalidade. Hoje eu quero ir até a meia-noite e nós vamos até ao 10º princípio aí, que é o princípio da individualização da pena. É porque é o seguinte, né? O direito penal, ele dá uma tara no cara, brincadeira, o direito penal, ele é gostoso você trabalhar com o direito penal. Então, o direito penal, você não tem hora para parar. Mas brincadeira, até as 22, que é o horário estabelecido pela faculdade, nós vamos estar aí, tá? Então, o princípio da legalidade ou da reserva legal, você vai ver que tem concurso que vai falar dentro do princípio da legalidade ou da reserva, dentro do princípio da reserva legal, é o mesmo que da legalidade, tá? E ele está basilado lá no artigo 5º, depois nós vamos falar o inciso dele aí. Então, a sua origem histórica não tem um consenso doutrinário aí quando se surgiu o princípio da legalidade. O surgimento do princípio da legalidade, na Carta Magna de 1215, né, os nobres procuravam o quê? Limitar esse poder do João Sem Terra. E aí é fato histórico, né? Tem que entender a história, tem que gostar de história para saber. E aí não podemos deixar de destacar aqui que essa Carta Magna protegia apenas quem? Apenas quem? A patuleia? Não, o povo queria que os nobres querem que a patuleia né? Com F em letras garrafais. Por quê? Porque deixando o restante dessa população submetida ao arbítrio punitivo aí do rei. Nós vamos ver que lá atrás, essa legalidade, esse princípio da legalidade, por isso que eu digo, eu tenho formação em teologia e também tenho em filosofia, porque um vai ligando ao outro. Porque automaticamente você vai entender que o clero era protegido por quem?
pelo Estado. Por isso que houve a disseminação, houve a cisão entre Estado e igreja. Porque se não houvesse, o clero estava abastecido dentro da sua riqueza, que o povo, Oséias 4,6 diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Né? E é um textozinho básico, né? Você vê que automaticamente, quando o Bolsonaro fala lá, João 8,32, quando ele cita, vos conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo cai naquela lábia lá, achando que ele é a verdade, porra. A verdade só tem um, que é Deus, né? E aí, né, nesse contexto, nós vamos vendo que o princípio só vem consolidar com o advento do iluminismo. O iluminista vem com a revolução burguesa aí, automaticamente, a patuleia, que é o proletariado, a classe pobre aí, automaticamente não tinha essa proteção. E só vem aí, veio consolidar com a revolução da burguesa. E aí, que vivia sobre quem? Sobre a proteção do Estado, né? Do Estado absoluto, do poder do monarca, que não conhecia aí os limites, né? Porque os nobres, os monarcas, viviam sobre a proteção. E aí a célebre frase aí do rei Francis Luís, né? Do rei francês Luís, ele diz assim: o Estado sou eu. Eita! E aí, é igual um juiz esses dias, na audiência do trabalho, ele falou bem assim: doutor, aqui quem preside a audiência sou eu. Eu falei: doutor, eu penso que nós estamos vivendo, voltando à época dos monarcas, né? O senhor está falando que o senhor preside a audiência, mas sem a figura do advogado, que é imprescindível à justiça, o senhor não faria essa audiência hoje. Aí ele calou a boca. Falei: porque quando é favorável ao senhor, a minha procuração, o senhor disse na audiência passada que está gravada, o senhor falou que a minha procuração ela tem poderes para eu transigir acordos. Eu não estou conseguindo contato com o representante da empresa, porque ele está em um local que é difícil acesso à internet. Aí o senhor vem de forma arbitrária e de forma ditatorial, falando que vai dar revelia para a empresa. Aí ele calou a boca, né, e ficou ali. Agora eu não posso transigir o acordo? O acordo da empresa aqui é que não tem acordo. Né? Na verdade, não tinha acordo. Então, eu enrolei um pouco ali, o cliente entrou na audiência e nós fizemos a audiência. Mas ele falou assim: doutor, e ele era meio que afeminado ainda, né, para ajudar. Aí ele falou assim: doutor, não precisa tanta ignorância. Falei: não, mas tem hora que você tem que, né, mostrar o Jacó para eles. Né? Então, o Estado possui poderes absolutos. O indivíduo não dispõe de nenhum direito. E aí sequer era possível falar em cidadão. E aí, sim, ali se falava, naquele momento histórico ali, de um súdito. E o cenário começa a se modificar, né, com esse pensamento iluminista. Né? Aí há aqueles pensamentos que diz que os iluministas, os iluminares, aquelas coisas, e confunde, né? Que quem não tem conhecimento acaba confundindo Raimunda com... Né? Vocês entenderam. Então, nesse sentido, e aí defendia a limitação do poder do Estado. No campo do direito penal, a necessidade havia aqui de aprovação de uma lei, né, de uma lei anterior, definindo aí o que é a conduta desse Estado e aplicando as respectivas sanções. Porque até então, né, quando era do arbítrio do rei, tanto é que nós vamos ver lá quando Davi, né, manda Urias para a guerra, né, porque tinha o poder. E Davi mandou Urias para a guerra para quê? Para saborear a esposa dele, que era muito linda, porque o rei mandava e desmandava. E aí falou: ó, coloca Urias aí no campo de frente de batalha aí, onde estiver mais sangrento aí. Eu não vou matar, mas eu vou fazer com que executem. Porque colocou onde estava matando mais gente na guerra, e Urias acaba sendo morto, e Davi né, só para saborear a esposa do cara. Então, essa era a figura do rei. E aí nós vamos vendo esses filmes de época, que muitas das vezes a mulher ia lá chorando: ah, seu rei, me libera o meu esposo. Que não sei. O rei falava: mas aqui tem um ágio agora, né? Eu tenho que ficar com você. E aí o rei se saboreava ali, né? Desses arbítrios que o Estado tinha.
E a legalidade foi defendida aqui com veemência por Beccaria. César Beccaria. Esse camarada tem que ficar marcado para vocês. E ele traz aí, o Beccaria, ele vai falar dos delitos das penas. E aí que se tornou um verdadeiro aí estandarte das ideias iluministas na seara do direito penal. Beccaria, ele vem e trata isso aí, porque ele fala, pô, Cacildes, aqui tem que se tratar dessa forma, não pode ser o cidadão, o súdito, o proletariado, a patuleia sofrer dessa forma. E aí ele vem e começa a reivindicar. E a vitória aqui do iluminista consagra aqui o princípio da reserva legal, que por outrora estamos falando aqui, dentro da Declaração de Direitos do Mundo, né? E trata-se de igual por outrora, já falei aos senhores, um importantíssimo limite ao poder do Estado. O Estado tem que ter limite. O Estado não pode. Porque hoje o Estado não vem e fala, Odair, você mora nessa casa. Saia da casa hoje que é nossa, do Estado. Não tem, porque o direito da legalidade ele vai ter que respeitar. E o direito da legalidade está lá no artigo 37 da Constituição Federal. É um princípio basilar para o direito administrativo, direito civil, direito do trabalho e inúmeros outros direitos. Então, ele é o basilar e um dos mais importantes. E aí, a fórmula do princípio da legalidade ou da reserva legal, previsto constitucionalmente aí, ela deriva da obra de Paul John Anselmo Reiter von Felder, esse cara aí. Mas está no material de vocês, eu não sei nem falar esse nome direito, né? E ele está lá em 1811. E esse cara vai falar sobre essa fórmula aí. É um nome esquisito. Esse nome não é de Deus, não. Né? A denominação direito penal, princípio da legalidade, ela também pode ser chamada de reserva legal, igual eu disse, né? Legalidade estrita, intervenção legalista, expressões aí que são expressões sinônimas e largamente consagrado em nossa doutrina e jurisprudência aí. Entendimento de Flávio Augusto Monteiro de Barros é o seguinte, que o princípio da legalidade está estampado lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Está lá, está na lei. Então, não tem que se fazer, né? Às vezes, nós carregamos lei de tudo quanto é jeito. É lei no condomínio, é lei do bairro, é lei não sei de onde, lei da prefeitura, lei... Então, tem lei. E abrange todos os normativos aí dentro desse contexto. Por quê? São leis, decretos, regulamentos, resoluções, etc. e tal. Então, a reserva legal não admite outro normativo senão a lei. Tem que estar estampado na lei. Tendo em vista no âmbito do direito penal, a legalidade ela é estrita. Por quê? Em sentido material ou formal, que estudaremos mais à frente. De nossa parte aqui, acreditamos e entendemos que o princípio da legalidade ou da reserva legal, são expressões sinônimas, tá? Previsão e alcance desse princípio da legalidade. O princípio da legalidade ou da reserva legal, previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, ele dispõe: não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Nós estudaremos mais à frente, mas dando de forma bem en passant e dando um adendo aqui, nós vamos dizer que não há crime sem lei anterior. Tem que ter lei, porra. Não tem lei, não tem como punir. Então, para definir o crime. E nem pena sem prévia cominação legal. Né? Tem que ter lei e tem que ter pena. Eu faço uma alusão, uma brincadeira com os meus alunos e falo assim, no cursinho, que eu falo o seguinte, é o pai que, por exemplo, o filho pega a chave do carro, sai, dá um cavalo de pau, estoura os pneus, o pai vai lá e fala, 30 dias sem pegar o carro. Não, tem que dar um couro, né? E depois, brincadeira, tá? Incitando a violência aqui. A sanção penal ali, qual que é a sanção penal? A sanção penal é os 30 dias que o filho não vai pegar o carro.
há uma restrição, uma sanção por parte do pai. É simples de entender. Então tá falando lá, não há crime sem lei anterior que eu defina. O pai já tinha falado, ó, não é para o carro aqui é só para família, para nós sairmos, irmos ao mercado, irmos ao shopping e sair e passear com a família. O filho pega, não entende nada disso, né, de porra nenhuma, pega o carro e dá um cacete de pau, dá cavalinho de pau, assiste Fórmula 1, pensa que é aquilo ali, né, e vai e rebenta o carro do pai. O pai vai dar uma sanção penal para ele. Qual é a sanção? Não pegar o carro durante 30 dias, né? E eu faria diferente, como eu falei, não é brincadeira. E aí o artigo 1º está lá elencada no artigo 1º, nosso, aqui, que está bem assim, no artigo 1º do Código Penal. Ele vai dizer, ele diz, né, que fala assim, ó, não... Tá aqui. É a mesma grafia que tem lá na Constituição Federal trazida para cá, que dispõe não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Então, dadas essas informações, nós vamos ver que por força do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, é outro dado importantíssimo para os senhores. Por quê? Isso é uma cláusula pétrea, artigo 60 do Código da Constituição Federal. Esse princípio aqui, que vai ser estudado aí em constitucional, ele não pode ser suprimido de qualquer reforma. Então, de forma objetiva, nós vamos entender que o princípio da legalidade obsta a definição de uma conduta criminosa. E aí, sem que haja a expressão prevista na lei. Então, não é uma característica aqui. Ela tem que estar lá expressa, né, do direito penal. E aí, cabe esclarecer aos senhores que o princípio da legalidade, ele não apenas não se refere apenas aos crimes, mas às contravenções também. O artigo 1º do decreto 3.688, da Lei das Contravenções Penais, ele traz esse tema aí. Ele vai trazer lá também que essa disposição. Por quê? Ele vai dizer tanto do Código Penal como das contravenções penais. Porque automaticamente é necessário que esteja escrito e regulamentado em lei. Se não tiver regulamentado e nem escrito em lei, né, num papelitozinho, que vai valer isso aí. Então, o juiz, é o que muitas das pessoas não vão entender quando o juiz dá uma liberdade para o cidadão, porque está lá expresso no código, né? Eu digo para os meus clientes que tem 3 crimes só que vão assustar o ser humano, que é o 217A, que é o crime do estupro de vulnerável, aí o da Lei 11.343, que é a Lei Maria da Penha, e também o da 11.340, tráfico de droga. Cometer um desses 3 aí, pode esquecer, passar uns bons dias lá no casão, tranquilo. Lá tem toda a assistência, né? Tem médica, segurança. Ali faz valer a Constituição. Eu digo que a Constituição Federal, ela está todos os direitos fundamentais elencados lá dentro do presídio. Lá tem, dormitórios, né? Dormitórios. Lá tem dentista, tem um odontólogo, tem um médico e assim por diante, tudo ali. Mas eu não quero ir, né? A não ser que tenha alguém que queira ir. Lá tem segurança, lá é tudo por conta do Estado. O Estado ali faz valer, tá? Mas eu não quero passar um dia lá, né? Entendimento encontra já superado aqui, que por força do princípio que nós estamos estudando, a definição de crime é previsão e sanções penais a ser realizada aos rigores da lei. Em sentido material, nós vamos entender que a matéria reservada à lei é formal e obediência ao processo legislativo. Então, a Constituição Federal não se concebe a criação de crimes por atos diversos, como os decretos, portarias e resoluções. Isso aqui é um dado importantíssimo. Porque se cai na sua prova, no seu concurso lá, a criação de crimes pode ser feita por decretos? Não. Pode ser feito por portaria? Não. Pode ser feito por resoluções? Não. Por quê? Está no princípio da legalidade. Então, proíbe tudo isso aí. A legalidade e medida provisória, como eu falei para os senhores. Não se concebe o emprego de medida provisória em matéria de direito penal. Haja visto já uma expressa vedação contida lá no artigo 62, em 62, parágrafo 1º, né? 62, parágrafo 1º, 62, parágrafo 1º,
62, parágrafo 1º, ele diz assim: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à parte B, mais interessante para nós, relativa ao direito penal, processual e processo civil. Você já pensou se pudesse? O que o Bolsonaro não ia fazer? Meu Deus. Brincadeira. Vamos lá. Então, pessoal, nós vamos entender, de nossa parte, nós cremos que, né, nós cremos aqui que não se pode conceber essa hipótese aqui de medida provisória em âmbito penal, né, utilizada mesmo que seja em benefício do réu. Por quê? Não pode? Porque se nós voltaríamos às benesses do rei lá atrás, né, lá na época de João Sem Terra. Se pudesse, o que é que nós faríamos? Editaria medida provisória em benefício dos filhos, né? Então, é um contexto aqui do que nós estamos falando. Então, por quê? Medida provisória tem 2 requisitos. Tem que ser relevante e também de urgência, tá? Passado isso, sobre medida provisória, o restante está numa legalidade e outros normativos. Não é possível também a utilização dos atos normativos legais para definir condutas criminosas, tá? Não pense que pode. Isso está lá no artigo 68 da Constituição Federal, não pode. Né? O Brasil, a competência para legislar sobre direito penal está no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Né? Então não tem como correr. E aí o fundamento, né, do princípio da legalidade. Qual é os fundamentos do princípio da legalidade? Né? Aqui não há um consenso doutrinário, porque todo mundo quer vender livro, né? Então, em torno desses fundamentos aí. Mas nas lições de Figueiredo Dias, diz o seguinte: tem os externos e os internos. Os externos são ligados à concepção fundamental do Estado, princípio liberal, o democrático e da separação de Estados. Tem que estar elencado nesse contexto aí, né? Do princípio da democracia. E nos internos, de natureza jurídica, a ideia de prevenção geral e do princípio também da culpabilidade. Culpabilidade, nós iremos adentrar, né? Não, os senhores, não. Senhores só no penal 2. Princípio da a culpabilidade é um dos elementos do crime, né? Que é o substrato do crime lá. Que o crime é fato típico, ilícito e culpável. E faltando um desses elementos, o camarada está fora da cadeia, tá? E aí nós vamos a função do princípio da legalidade. A função ela é constitutiva, constitui pena legal, função garantista, né? O ponto de vista da função aí, ele vem em 4 funções que impõem a lei escrita, né? Que ela vai dizer assim, vedando o quê? A incriminação de condutas e de combinações de sanções pelos costumes. Costume faz valer lei? Não. Não. Ah, o menino é bom, nós vamos estar frente do fórum, vamos fazer uma campanha, mas o menino tá lá, não tem como valer, não tem, pode fazer. A população toda gostando dele ou não. É o caso do goleiro Bruno, né? O menino matou a menininha. Não, matou não, fez sumir a menininha. Não achou até ontem. E ele já cumpriu a pena. Então, a lei tem que ser escrita, né? Utilização de analogia nas condutas incriminatórias também não é permitido, não é, né? Porque o direito penal somente se admite analogia que beneficia o réu. A analogia em bona parte. Admite-se a analogia? Sim, se for para beneficiar o réu. E não, nunca para em malam partem, que é o quê? Para prejudicar o réu. Só para beneficiar. Analogia admitida? Sim, mas de que forma? Para beneficiar o acriminado. Para prejudicar? Jamais. Importa a lei certa também. A lei ela tem que ser certa, ela tem que ter direção. Veda a incerteza a lei. A lei não pode ser, eu acho, talvez, mais ou menos, coisa. Não tem disso. A lei é escrita e da forma correta. Quer perguntar alguma coisa, ô Fábio? Fábio aí, Fábio Alves. Não, essa aí é a Marilza, né? Já anotei. Isso, Marilza. Tá beleza, Marilza. Não, de boa, professor, pode seguir. O Fábio ficou atento aí, hein? É que tem o Fábio Alves aí e o Fábio Silva. Brincadeira. Então, nós estamos vendo que a lei, ela sempre precisa ser em benefício do réu. Né? Como se vê aqui, a taxatividade e a anterioridade são princípios que derivam também da legalidade. Nós vamos falar dele. Então, esses 2 princípios, taxatividade e também da anterioridade, vai se valer, vai se permear e se agregar ao princípio da legalidade. Então, nós falaremos agora, né,
eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Professor, Oi. só uma pergunta, agora eu quero falar. Taxatividade, o que o senhor falou? Taxatividade é anterioridade. Ah, tá. Obrigada. Esses dois princípios. Porque a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Né? Igual nós vamos ver a lei 11.394 do ministro, do ex-juiz. Ah, não, agora é até saboroso falar. Do ex-ministro, do ex-juiz e agora do Zé Ninguém, Sérgio Moro. Né? Zé Ninguém, brincadeira, tá? Eu coloquei isso aí. Mas aí ele sancionou algumas coisas na questão da execução da pena lá. Né? Que a pena antes era de 1/6, 2/5, 3/5. Reincidente 3/5, reincidente 3/5, crimes hediondos 2/5 e 1/6. Vocês vão estudar isso aí mais à frente, isso é lá no direito, no penal 3. E aí 1/6 para quem era o crime simples. Né? E aí ele fez uma outra formulação de porcentagem agora, que é mais prejudicial para o réu. Mas essas vão pegar esses camaradas que fizeram o crime lá atrás? Não. Elas vão pegar só daqui para frente. Quem comete da agora passa a valer. Até na questão da hediondez também, tá? Então, nós vamos ver aqui que a lei tem que ser anterior. Oi? Alguém falou aí? A lei... No caso, o princípio da irretroatividade só serviria se fosse para beneficiar o réu, né? Só serviria para isso ou não serviria? Isso, essa irretroatividade, desde que seja benéfica, né? Em malam partem. Ou se for maléfica, em malam parte jamais, tá? Respondendo a sua pergunta aí. Então, pessoal, nós vamos entender que a retroatividade da lei penal, salvo em benefício do réu, né? Que acabou de falar Sabrina Hillary, né? É Hillary Clinton? Não, né? Trata-se do princípio da anterioridade. Vamos lá, vamos para frente e atrás, minha gente. Princípio da taxatividade, né? Segundo princípio hoje. Princípios são muitos. Vamos falar aqui hoje 10 deles, né? Mais 9. E na próxima aula nós falaremos o resto. E aí eu vou passar um trabalho lá da evolução do direito penal para vocês. Eu vou fazer de forma estilo Bolsonaro, tá? Forma ditatorial. Vou pegar o conteúdo, lançar aqui o nome da pessoa na frente do nome da pessoa. Vai ser bem democrático, tá? Estilo Bolsonaro já sabe como é que é, né? Brincadeira, tá? Aí eu vou colocar o nome... Não, é sério. Esse do trabalho eu vou passar a evolução... Cai para dentro. E quem tá falando aí? Então vamos lá. Então, o princípio da taxatividade... Marisa, cai para dentro. É brincadeira que o direito penal tem que ficar dinâmico, né? Assim, senão fica muito monótono a aula. Então, o princípio da taxatividade, não é que eu sou contra o Bolsonaro, não, tá? Eu só alguns atos dele. O princípio da taxatividade, ele, a rigor, nós optamos aqui trabalhar a determinação princípio autônomo do direito penal. Por quê? Porque é um dos desdobramentos do princípio da legalidade. Se ele é um dos desdobramentos do princípio da legalidade, ele já está inserido lá, né? E ele pode ser estudado como função do princípio da legalidade, ele pode ser princípio autônomo do direito penal ou ainda princípio decorrente do princípio da legalidade. E aí nós vamos dizendo que as incriminações, elas devem ser taxativas. De acordo com essa determinação, a lei penal não pode se conceber incriminações vagas, imprecisas, equívocas, ambíguas, jamais. Por quê? Você já pensou? O camarada faz o furto lá, e aí o juiz chega lá na hora, o juiz dá a sentença e falou: minha mãe mandou escolher a pena. Eu não fui com a cara desse cara, não. Então aqui eu vou dar uma qualificadora para ele. Vou dar aqui mais também, né? Com aquele ali, eu vi que aquele ali é mais bonitinho, então eu vou tirar uma qualificadora e vou... Não é disso. Então tá taxativo na lei. A lei tá falando lá, furto simples. Daí está alicerçado, e aí nós vamos dizer furto de bagatela, furto de famélico, esses furtos aí que estão inseridos no Código Penal. Então, o quê? Percebe-se desde já que quando o legislador, aplicador da lei penal, o princípio da legalidade impossibilita a definição do crime. Porque ele vai falar assim, não há crime sem prévia cominação legal.
Isso, o operador de direito, ainda mais o apaixonado pelo direito penal, tem que estar enraizado no sangue dele. Na hora que a menina tira lá o sangue, ele vai fazendo curvinha ali e falando assim, não há crime sem prévia definição legal. Então ele tem que saber disso. Então, definir a conduta aqui criminosa é muito mais do que simplesmente mencioná-la. A definição do crime aqui equivale a apontar todos os seus elementos, né? Os crimes que não definam com precisão, todos esses elementos devem ser repudiados. Por quê? Automaticamente o direito penal, ele não vai trabalhar com essas imprecisões, essas formas equívocas, vagas. Exemplo bastante ilustrativo aqui que eu trago para os senhores, né? Um crime que afronta o sentimento aqui do povo. Como que vai falar de um crime que afrontou o sentimento, né, de um povo, né? O nazista, por exemplo, ao intérprete aqui, né, não vai caber, não é possível assinalar o que seria esse sentimento do povo. Então, o direito vem nesse contexto para trazer, né, outros exemplos aqui hipotéticos que eu poderia dizer aqui, da agressão de determinados, teríamos as incriminações como são proibidas ali. Quaisquer condutas que atentam contra a moral. Que moral? O que é moral para você? O que é ilegal? Ou os bons costumes? Então, são proibitivas aqui dentro dessa lei. Por quê? Não leciona os sentimentos da solidariedade social. Não pode. Não, porque para uns é repugnante, é escabroso, é algo que vai deixar a pessoa até translocada para cometer um outro crime, mas para o direito tem que estar alicerçado nas bases, funções vagas, equívocas. Mário, acorda. Parece que o Mário está dormindo, hein? Equívocas. Acho que o dele falhou aí, né? Parece que ele apagou aí. Então, nesse contexto, a doutrina, né, em sede doutrinária, critica-se a lei do crime ambiental aí, a lei 9.605/98, por quê? Ela traz ali expressões instituídas dessa precisão. Fala lá, espécie rara, ato de abuso, dano indireto, especial preservação, destruição significativa. Então tem que trazer uma precisão. Fala, ó, destruiu, deu um cochilo aí, foi, Mário? Né? Professor, fala de novo o número da lei, por favor. A lei dos crimes ambientais? Hã? Uhum. Dos crimes ambientais? Pode ser. Uhum. Essa que o senhor acabou de falar. A lei 9.605/98. Tá, obrigada. Ok. Então, de toda sorte, nós temos que salientar que a vedação às incriminações imprecisas, o direito penal obste por completo isso aí, né? E as definições de caráter valorativo, né? César Roberto Bittencourt, um dos doutrinadores, ele fala que toda ciência jurídica admite certo grau de indeterminação. Mas não é esse o pensamento que nós invocamos e pensamos também. Negar grau de indeterminação do direito penal, né? Nós temos que tratar a redução do intérprete ali, a boca da lei, né? E como disse o magistrado Montesquieu, que é a época, a determinação da lei penal, o cidadão já não tenha certeza de sua conduta ou não das sanções penais. O cidadão tem que chegar lá e saber que ele está sendo punido por aquilo e isso. E na citação, quando vai, que a citação é a carta do oficial de justiça entregando ao acriminado. E aí, essa citação está dando início ali à ação penal, que vocês verão mais à frente, aí, bem mais à frente. Tá bom? E aí, você vai vendo que cada um se muda de figura, né? Nós temos o correio que entrega as cartas em casa. Aí temos no judiciário, tem-se o oficial de justiça que também entrega a carta. Só que com uma postura bem mais diferenciada. Então, no que diz... Aí nós vamos agora, pessoal. Nós falamos primeiro, princípio da taxatividade. Tem que ser taxativo. A lei não pode ser vaga, imprecisa, equivocada, não. A lei tem que ter trazer uma definição. E princípio da legalidade, tem que estar em lei. Lei, é só parar o radical aí, cortar a palavra, lei, né? Legalidade, vem de lei, ou da reserva legal, está reservado dentro da lei. Então, nesse contexto, o princípio da irretroatividade da lei penal, que é o terceiro princípio na aula de hoje, ele ela vai falar retroatividade benéfica ou anterioridade. No que diz respeito aqui à aplicação das leis penais no tempo, a irretroatividade
é outra função do princípio da legalidade também. Por quê? Porque é um princípio autônomo. Porque o princípio da irretroatividade da lei penal vai se admitir ainda, né? Por quê? É retroativa. Por quê? Porque a benéfica da lei penal. Esse princípio da legalidade, ele contém aqui, ele vem para conter o poder punitivo do Estado. Se a conduta não estiver definida em lei, a definição legal deve ser prévia à conduta. Né? Por quê? Por que tem que ser prévia? Porque a definição legal for posterior à conduta, não poderá retroagir para alcançar o quê? O crime ali praticado. Aí, nessa irretroatividade da lei. Exemplos bastante simplório que eu trago para os senhores, e muito ilustrativo. Imagine que João, no dia 5 de agosto de 2009, auxiliou o ingresso de um aparelho telefônico de celular em uma penitenciária. Né? E aí, vez que pretendia entregá-lo ao comparsa que ali estava, né? Que estava preso. E aí, João, no dia seguinte, 6 de agosto de 2009, foi publicada uma lei que entrou em vigor no mesmo dia. Essa lei entra em vigor no dia 6, né? João jogou o celular dentro da penitenciária no dia 5. Mas a lei entrou em vigor no dia 6. E aí, nós vamos ver que essa referida lei, ela passou a considerar o crime, essa conduta realizada por João aí, tá lá no Código Penal, artigo 349-A. E aí essa pena não poderá ser aplicada a João. Por quê? Ele praticou o crime antes da lei entrar em vigor do novo código lá do artigo 349-A, que tem esse crime mesmo. Isso aqui, na verdade, eu inventei, só trouxe um exemplo. Né? Então, nós vamos dizendo que a lei jamais pode, é um crime simplório, porque tem tanto crime que não tem como você nem inventar mais. Tanto crime que tem. Mas o povo ainda inventa. Agora tem os crimes cibernéticos, os crimes da internet, da Carolina Dickman lá, que o cara hoje namora com a menina e divulga as fotos dele, ele tá, ferrado, né? Que seja qualquer outra. Então nós vamos vendo, e também não poderá essa lei ser uma conduta concretizada no período aí do vacatio legis. Vacatio legis é um outro termo muito importante, que é que no período em que a lei vai editada hoje, vai entrar em vigor aqui. Tem esse período. E nesse período aqui que eu disse, nesse interstício de tempo aqui, nesse espaço, ela não pode ser aplicada. Até entrar em vigor a partir da entrada em vigor, tá certo? E aí, como regra geral, a lei penal não poderá retroagir para atingir fatos do passado, tá certo? Em sede doutrinária, sustenta, eu digo que é para vender livro, né? Que sustenta a possibilidade da retroatividade da lei benéfica, entendimento jurisprudencial, né? Exemplo, a matéria foi julgada no tribunal, mas após o julgamento, aí houve uma abundância de entendimento na corte, ela deve favorecer o réu. Então, e aí poderia haver um novo julgamento para ser beneficiado aí o indigitado, o acriminado, coisas desse sentido. Em tese, não tem uma sustentabilidade e sensibilizada aí os tribunais pelo fato, né, que muitas das vezes muda por completo aí um cenário trazendo um cenário de soltura. Princípio da intervenção mínima do direito penal. Podemos dizer a palavra em latim, que está quase que em desuso no direito penal, ultima ratio, né? Mas o princípio da intervenção mínima, ao reconhecer o devido ao acentuado grau de violência da atuação penal, preconiza a sua aplicação em casos excepcionais, quando se mostrarem falhas as demais causas de controle social aí. O princípio também é conhecido como ultima ratio. Assim, né, senhores, as condutas, muito embora constituindo aí algum tipo de agressão à esfera dos direitos do cidadão, devem ser tratadas por outros ramos do direito aí também. Um exemplo bastante ilustrativo é o caso do adultério, né? O adultério, se fosse hoje, será que as cadeias estavam cheias? Eu acho que o único que estaria fora da cadeia seria eu, né? Então,
Porque no adultério aqui, nós vamos ver que a conduta relativa ao adultério, ela deixou de ser crime desde 2005. Os demais aí estariam... O Mário dormiu novamente, hein? E aí estariam na cadeia. Então, muito embora a Lei 11.106 há uma afronta aqui às esferas de direitos do cônjuge traído, né? De constituir a violação aí da fidelidade, que é um dos deveres do casamento, lá do artigo 1566, inciso 1º do Código Civil, este é um dos casos em que, por conta do princípio da intervenção mínima, o legislador, em boa hora, né, ele retirou a sanção, deixando aí a conduta para ser tratada, né, na seara civil, né? Porque se fosse tratada na seara penal, ali na casão ali tem 237 presos. Vocês imaginam quantos mais não daria, né? Não estou falando de ninguém. Únicos, né? Então é relevante nós destacarmos aqui que também o legislador prevê, Sabrina, tá por aí? Se prevê a intervenção, né, penal. Por quê? Só deve se materializar quando falham as outras formas aí de controle social. E recorrer em um primeiro momento ao controle social extrajurídico, né, que é o grupo social. Primeiro esses grupos que são família, a escola, a religião, né, todos esses grupos têm que procurar resolver essa situação. Porque há o controle social jurídico extrapenal, que é qual? O extrajurídico, que é escola, família, religião, né? O judiciário ele tem reconhecido que a grande parte dos trabalhos religiosos são de extrema valia, né? Se vê lá com a Flor de Lis, né? A Flor de Lis fez um trabalho imenso ali, né? Se alguém quer um exemplo de resolver um problema conjugal, só ligar para a Flor de Lis que ela dá o resultado aí, né? Espiritual ainda, né? Ela falou que vai encontrar, na última reportagem dela, foi até cômico, que ela falou que vai reencontrar com o seu amado na eternidade. Olha, que bênção! Mandou ele pro inferno, ó, brincadeira, né? E aí agora vai atrás dele, né? Ela superou o voto até que a morte nos separe. A morte não vai separar, não. Não. Ela vai atrás aí, tá? E o controle social extrajurídico penal, que é o quê? O direito administrativo, o direito civil, o direito trabalhista, o direito processual aí penal, tá? O direito processual, tá? E dentro dessa intervenção mínima, já decidiu o STF aí que o crime de desobediência ele tem que estar previsto na lei, né? Previsto no artigo 330. Se desobedecer à ordem legal de funcionário público, só se configura se não houver sanção prevista em lei para o descumprimento. Às vezes a pessoa vai lá, o funcionário fala, você desacatou aqui, artigo 330, você está preso, eu dou voz de prisão. Besteira, falou bobeira. Tem que estar o descumprimento lá taxado em lei. Não adianta, o STF já reconheceu, devido a esse princípio aí da intervenção mínima, a incidência do direito penal quando esta for necessária. Podemos concluir aqui que o princípio da intervenção mínima ele impõe uma lei certa, anterior, escrita, estrita, e o princípio da intervenção mínima, ele impõe uma lei necessária. Não adianta o funcionário público gritar, falar besteira e... tá punido aqui no 330, falou besteira, tem vontade de ser polícia? Vira polícia, porra. Não vem querer faça o seu serviço, tá certo? Então, a intervenção mínima é reflexo da adoção de um direito penal mínimo, né? Cujos defensores são chamados minimalista. Princípio da fragmentariedade. O princípio da fragmentariedade é um desdobramento natural do princípio anterior, desse princípio anterior, tá? Porque um está conjugado no outro, como nós dissemos lá atrás. E aí, de acordo com o princípio da fragmentariedade, né, ele vem dentro, também chamado de caráter fragmentário, ele nem todo ilícito jurídico será um ilícito penal. Legal, por quê? Nem tudo que é imoral é ilegal, né? Por exemplo, o cara tem relação sexual com 3 mulheres. É ilegal, é imoral, né? Mas e aí? É ilícito? Não sei. Né? Ele não estava fazendo bigamia, a não ser que ele engravidasse as 3 de uma vez, né? Mas aí é um caso mais... Mas não vamos entrar no mérito. Então o princípio da fragmentariedade ele comporta 2 ideias fundamentais. Quais?
que nem todo bem jurídico merece a proteção do Estado. É verdade, não merece. Porque essa situação que eu falei, ela é ilegal, ela é imoral, né? Para que nós que somos criados em um conceito cristocêntrico, né? De conceito cristão, de figura ortodoxa, é inaceitável. Mas é ilegal? Não sei, né? E dentro da ilegalidade, não tem ilegalidade, né? Então, as pessoas fazem o que quiser da sua vida. E aí aí a segunda fase dessa ideia fundamental é que nem toda conduta lesiva aos bens jurídicos merece a proteção do Estado. Nem tudo vai merecer a proteção do Estado. E aí, igual antigamente, o camarada, hoje, atualmente, a menina acima de 18 anos, vou colocar 18, né? A menina, o camarada tirou a virgindade dela. É ilegal? Foi consenso? Foi consensual? Ela deixou? Deixou. É imoral? Para os pais. Eu quero que prenda ele e mate. Não vai acontecer isso. Já foi, né? Por quê? Não tem uma ilegalidade e pode ser imoral para a família, igual eu disse. Então, e é necessário nós salientarmos aqui que o recrudescimento, né, a forma de tornar a lei mais severa das sanções penais, torná-las mais duras, não desnatura o caráter fragmentário do direito penal. Não vai tirar esse caráter. Por quê? O STJ tem decidiu que, embora atualmente, em razão do alto índice de criminalidade, das consequências e da intranquilidade social, persiste ainda o quê? O seu caráter fragmentário e subsidiário, dependendo da atuação e da existência de quê? De uma ofensa ao bem jurídico relevante. Não adianta tirar. Por quê? É uma coisa séria, uma coisa concreta. Porque essa fragmentariedade não tirar porque, fulano cometeu isso, efetuou isso, aquilo outro. Não vai adiantar. Então, princípio da subsidiariedade. Até agora nós falamos 5 princípios. Estamos na metade da aula. Princípio da taxatividade, princípio da irretroatividade, princípio da intervenção mínima, princípio da fragmentariedade, falaremos agora do princípio da subsidiariedade. Vou repetir mais lento agora para Marilza copiar. Princípio da reserva legal, né, ou da legalidade, princípio da taxatividade, princípio da irretroatividade da lei, princípio da intervenção mínima, princípio da fragmentariedade. E agora nós falaremos sobre o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade é mais um consectário aqui da intervenção mínima. Por quê? O princípio da subsidiariedade ele vai caminhar no sentido de adstringir o quê? A atuação penal, para que aquelas hipóteses ali que estão sendo elencadas, em que os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes, né? É porque o direito penal só vai intervir em casos abruptos, de extremo, né? E também aquela forma hierárquica. O cara fala assim, esse é um ladrãozinho, eu já vi esse cara aqui várias vezes. Mas não tem uma pena severa. A pena vai lá, o cara dá lá, furto simples, 2 meses. Aí mais outro furto, 3 meses. Outro furto, 4 meses. Aí vai aumentando, né? 6, vai chegando 7 meses, 8 meses, e assim sucessivamente. A população não vai entender. Aí vai falar assim, a polícia prende, o juiz solta, né? Não é que é isso. A questão é porque o caráter subsidiário, fragmentário aí. Então, Klaus Roxin, ele vai dizer que associa a missão do direito penal com a proteção subsidiária dos bens jurídicos. Costuma-se aqui diferenciar o princípio da fragmentariedade da subsidiariedade sobre a perspectiva de que aquele que atua no plano abstrato, isto é, o quê? Deve ser orientado ao legislador na elaboração das leis penais. Como eu disse na parte introdutória, quem vai fazer as leis são os nossos representantes legais, né? E aí, ao passo que ele atua no plano concreto, ou seja, ele deve ser observado ali pelo aplicador da lei penal. Então, pela lei, né? Na lei penal. Como exemplo, nós vamos ver o Superior Tribunal de Justiça, ele fala da caracterização do crime de desobediência não é suficiente a simples descumprimento de decisão judicial,
sendo necessária que não exista previsão de sanção específica. Em outras palavras aqui, né, nós vamos entender, sendo o direito penal subsidiário, não há necessidade de recorrer a ele. Não adianta. Tem coisa que o camarada vai fazer e é insignificante para o direito. Por exemplo, olha aqui. Funcionário público, no exercício da sua função. Eu estou trabalhando na minha sessão. Pego essa caneta Bic aqui. Coloco no bolso. Vou embora. Pro direito penal, isso aqui é o quê? Insignificante. Mas incorreria um crime. Qual crime? Furto simples. Né? Mas chega lá, o cara ser denunciado, todo o aparato judicial para ser penalizado por causa de uma caneta. Por direito, e cairia lá na frente ser absolvido pelo princípio da insignificância, o princípio da bagatela e assim por diante. Então o direito penal tem que se socorrer às coisas mais vantajosa, mais importante, que é o que? Um homicídio, né? Essa semana mesmo, até lá no Miranda da Serra, o Mário, tá aí, né, Mário? Assaram um cara lá. Você vê. Ô, Lucas, dá uma água pra mim, por favor. Então, essa é uma coisa importante pro direito. O direito vai se importar com isso. Não foi? Assaram o cara aí. Assaram e jogaram no rio pra que as larvas, né, comessem já assado. Beleza, vamos brincar, brincadeira da parte. Vamos aqui. Princípio da humanidade. Esse princípio da humanidade aqui é um dos princípios mais importantes para o direito, um dos mais importantes. Né? Por quê? É mais uma vitória aí do iluminismo. Por quê? A intervenção penal, a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, ele vem obstando a imposição de sanções desumanas. Como eu falei para os senhores, eu não dei continuidade lá atrás, mas eu parei no meio do caminho. Eu estava contando a história. Eu defendi esse cidadão, e esse cidadão que eu falei que bateu na criancinha, eu fui ao presídio. Quando cheguei lá, o cara estava todo estourado. Estouraram o cara, a cabeça dele estava desse tamanho, parecendo uma abóbora. Tanta pancada que ele levou. A mulher deles, vocês viram o que as presas fizeram, né? As presas colocaram a cabeça dela dentro do vaso para tomar água. As presas colocaram um fio de alta tensão na língua dela, né? Fazia ela colocar a língua no fio de alta tensão, né? Eu precisava estar ali para ver essa coisa, até cômica. E aí, a esposa, porque foi preso o esposo e a esposa. E aí, eu de imediato acionei a ordem dos advogados, né, o pessoal dos direitos humanos, adicionei o Ministério Público para que tivesse uma intervenção, porque automaticamente eles seriam mortos ali. O marido estava todo dilacerado, porque o julgador, tem um julgador aqui em Ouro Preto, o William Soares, e os apenados é ouvinte assíduo dele. E aí ouviram que aquele pai tal, que o cara tinha caído lá. E aí regaçaram o cara, estouraram o cara todinho, né? E aí essas sanções desumanas, é uma coisa desumana, o cara tava todo estragado. Por quê? É em decorrência esse princípio aqui da humanidade. E a Constituição Federal proibiu o quê? No artigo 5º, inciso 42, as penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, igual eu disse lá atrás, de banimento, penas cruéis, de morte, salvo em caso de guerra declarada. Existe pena de morte no Brasil? Não, exceto em caso de guerra. Né? Tem que sempre fazer essa ressalva. Né? A Constituição Federal, ainda em seu artigo 5º, fala lá no inciso 49, que é assegurado aos presos aqui o respeito e a integridade física e moral. Foi o Odair que colocou isso aqui? Não. Isso aqui quem colocou foi o legislador. Né? Ele estava preso, ele tinha que pagar pelo crime que ele cometeu. Top, 10. Mas aí, esse camarada não poderia ter ali o desrespeito da sua integridade física e moral. É igual algumas pessoas me perguntam, né? A primeira coisa que alguém me pergunta, quando o cara é acusado do 213, né? E aí aquela lenda antiga, né? Aquela situação bem antiga do cabo da vassoura, não sei se vocês estão pegando aí o que eu tô falando, o cara que é do 213 é estupro. E aí o cara do 213, né?
a família já pega, doutor, pelo amor de Deus, não deixa ir para a cela dos outros presos, e que não sei o que, doutor, pelo amor de Deus, porque tem a história da vassoura, né? Do cabo da vassoura. E aí, isso não ocorre, gente, não ocorre, porque, na verdade, se eu falar para os senhores vão ficar encabulados. Aqui em Ouro Preto, tem mais de 100 pessoas. Eu acho que esse dia eu fui ao presídio e perguntei, eu faço parte da comissão do Conselho da Comunidade. E eu fiz uma pergunta lá. Tem mais de 120 pessoas considerados Jack. Jack, né? Ligação ao estuprador. Então, tem mais de 120 pessoas. Então, esses que já cometem esse crime já vão para as mesmas pessoas do balaio dele, para não fazer, né, essas coisas. Então, a primeira coisa que a família já pergunta, doutor, não deixa com que ele vá para o meio dos outros presos para que o cabo de vassoura não faça o cabo de vassoura sumir. Fala, olha, não tem essa possibilidade porque o respeito à integridade física e moral dele. Então tem uma cela já especial, já destinada aos Jack, tá? E aí, observância ao princípio qual? Observância ao princípio da humanidade. A pena não perde o seu caráter aflitivo, não. Ela não vai perder. Por quê? Porque com base no princípio da humanidade, dentre outros, o STF declarou inconstitucional a impossibilidade da prosseguição de regime de penas nos crimes hediondos. Porque até então, né, tinha-se uma obstação de que os crimes hediondos, equiparados hediondos, o tráfico de drogas e os afins, então esses crimes são considerados, não tinha progressão de regime. Até um apenado da Lei 8.137, até um apenado descobrir que mandou uma carta para o STF, para os deuses da corte, e os deuses da corte analisou que ele tinha razão e tinha que progredir. E aí houve-se uma reformulação, né, no contexto, essa sim é a história de que surgiu dos crimes hediondos, e começaram-se a progredir os crimes hediondos. E aí sumulou, né, tem uma súmula vinculante, a súmula 26, que diz assim, para efeito de progressão no regime de cumprimento de pena, por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará o quê? A inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício aí. Então, cabe ao juiz da execução, certo? E aí, alguns autores dizem que o regime disciplinar diferenciado, artigo 52 da Lei de Execução, também seria, mas já foi sacramentado, né? E sabemos que não tem mais essa inconstitucionalidade aí também nesses dois quesitos aí, dizendo que era inconstitucional e desumano. Não, né? Quando eu falei lá da forma... é isso mesmo. Tá? E aí, pessoal, nós passaremos a falar agora do 8º princípio, que é o princípio da pessoalidade, da personalidade, da intranscendência ou responsabilidade penal. Coloque só aí, princípio da pessoalidade. Né? Aí eu perguntaria aos senhores, o meu filho, com 20 anos, não tenho ainda, mas ele vai chegar lá, tem esperança? Não no que eu vou falar. Ele comete um crime, tem possibilidade de eu pagar a pena por ele? Fale um de cada vez, que todo mundo falando ao mesmo tempo deu interferência. Não escutei ninguém. Tem possibilidade? Eu falo que não, professor. Então o seu não está acobertado de razão. Por quê? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Põe fim ao arbitrário existente outrora. Porque, né? Antigamente não se achava o filho, chegava o pau no pai, né? Na época primárias, primitiva, né? Os familiares do condenado respondiam pelos fatos aí por ele praticado, né? À luz do direito penal moderno, é uma imposição dessa ordem imaginável para nós hoje, né? E é verdade que os sucessores jamais sofrerão as consequências da condenação. Não se pode deixar de anotar aqui, né, que eles deverão responder na esfera civil, tá? De todo, né? Por exemplo, um cara lá do Miranda da Serra, vou falar porque já transitou em julgado. O César. O César matou a esposa e mais um namorado dela, parece, e por aí por diante. Tá.
o namorado dessa mulher, tinha uma criancinha. A criancinha, né, ficou com o juiz, declarou um guardião. O guardião entrou em juízo querendo o patrimônio do César. Por quê? Né? E vai afetar onde? A herança dos herdeiros do César, os 2 filhos que ele tinha. Por quê? Né? Porque a esfera civil não vai deixar de escapar. Esse menino, a pressuposição que ele vai chegar, segundo o IBGE, até os 70 e poucos anos. Então, daqui para lá, vai fazer-se uma matemática e digamos que esse menino tinha um futuro promissor. Né? O advogado vai colocar que o menino ele seria engenheiro, ou engenheiro, um médico. Né? E aí vai colocar um salário astronômico para pegar todos os bens do cara. É assim que funciona a toada do negócio. E aí, né, esse disposto no ar, o dano pelo perdimento dos bens aí até o valor do patrimônio seja transferido. Então, um exemplo que eu dei é aqui prático e real. E aí, no disposto do artigo 45 da Constituição Federal, que aí fala também que nenhuma pena passará alcançado da pena do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento. Então, isso é constitucional, tá? O perdimento pode se fazer, pode se afetar os bens? Pode. A esposa, o cara deixa muita coisa para a esposa, mas ele comete um homicídio. Vai ficar todo mundo sem dinheiro porque vai afetar o patrimônio, tá? E poderá ser transferido, tá? Beleza? Uma questão intrigante também, senhores, seria a transmissão do sucessor dos encargos decorrentes da pena de multa. Né? Com o advento da Lei 9.268, a multa é considerada dívida de valor. E essa multa de valor, o artigo 51 do Código Penal, ele vai dizer que uma vez ela fica sendo inadimplida, ele ficando inadimplente, não pagando a multa, ela pode ser convertida em pena de privação de liberdade, neca de Pitiguariba, tá? Não pode se transportar antigamente podia, agora não pode mais. Por quê? Essa pena ou ele vai pagar em dinheiro ou ele vai sofrer as restrições dentro das formalidades que existem no Código, dentro da lei, a lei civil que existe aí. Uma divergência surgida também é o entendimento do seguinte: a multa não perde a natureza de sanção penal, né? E aí, ainda que convertida em dívida de valor, razão pela qual não será transmitida aos sucessores do condenado, em caso de falecimento ou em caso de inadimplemento, tá certo? Em se tratando de sanção penal, nós vamos entender que ela é um caráter, de caráter extrapenal, como uma multa civil. Nada obsta que haja o quê? A transmissão aos herdeiros na força da herança, como nós dissemos aí, tá? Na parte civil. Nada se pode confundir a intransferência com outras que suportem o quê? Indiretos com a imposição da lei. É natural que a execução penal, as pessoas do ciclo familiar e de amizade do condenado sofram também, tá? Isso é normal, né? Porque você vai encontrar aí nessa vida desregrada deles, que muita sofre a mãe, sofre o pai, sofre os filhos, sofre o irmão, sofre todo mundo. E aí, né, a esposa que mais sofre, indiretamente algumas no convívio social aí. Em caso de pena de privativa de liberdade, não há que se falar em uma afronta ao princípio que nós estudamos aqui, que foi o princípio da pessoalidade. Por que não há uma afronta? Porque automaticamente, como eu disse aos senhores, todos irão sofrer, sofrem, não adianta. A esposa sofre, e eu passo na frente daquele presídio, quando estava tendo visita, e você vai vendo que todos ali sofrem. É uma mulher que levanta 4 horas da manhã, faz a comida, aí chega lá os agentes de forma educada, né, que eles faz uma aí a mulher coloca em casa o feijão, o arroz, leva, e aí eles faz lá uma mistura daí, né? É bem assim. E aí de forma até desumana, né, muitas das vezes. Então, o que eu estou dizendo para os senhores é que dentro desse princípio da impessoalidade, é a intranscendência da pena. Por exemplo, matou, quem vai cumprir é a pessoa, não vai passar dele. O pai, a mãe, o filho, o Espírito Santo não vai responder por ele. Tá certo? Vamos falar agora
Estou vendo que todos estão com sono já. Princípio da responsabilidade penal subjetiva. E esse é o penúltimo, tá? Princípio da responsabilidade penal subjetiva, né, dentro dessa culpabilidade aí. A culpabilidade, como eu já disse aos senhores, é um dos substratos do crime, que é fato típico, ilícito e culpabilidade. Em direito penal é dada a responsabilidade objetiva, tá? Não tem responsabilidade objetiva no direito penal. É uma coisa bem sacramentada. Por quê? Senão não precisávamos ter o devido processo legal, tá certo? Porque sem dolo ou culpa, né? Nós vamos estudar também mais à frente. Porque sem dolo ou culpa, não se sabe. Às vezes nós ouvimos, eu falei brincando aqui da Flor de Lis, eu fiz uma brincadeira, mas eu não sei se ela é culpada, porque eu não conheço o processo. E o operador do direito penal, eu não sei ali os trâmites, eu não sei se a polícia forjou, o que eu sei é de matéria julgadora, né? Que a mídia, ela acaba se tornando imediatista e manchatória, né? E eu não sei. Então eu fiz Deus exemplo, até fui meio que leviano nessa questão, mas como aqui é uma academia, vocês entenderam, levaram na brincadeira. Mas assim, nós não temos... temos que saber, muitas das vezes nós julgamos, a pessoa fala assim, no fulano, nossa, eu vi que ele é culpado mesmo. Aí em Miranda da Serra mesmo, tem diversos crimes que ocorrem aí, a polícia faz um limpa. Ele pega todos aqueles malandrinhos que tem aí e joga, né? 5, 6. E aí, tem um agora mesmo, coitado, tá nas agulhas da prisão, e o cara chegou no bar, tiveram uma conversa, arrancou uma faca para um, tentou dar uma facada no cara, o cara se defendeu, foi pro outro que tentou defender, aí o outro deu 2 tiros nele, e aí tinha 5 ou 6 pessoas no bar, e a polícia foi e prendeu todo mundo que estava no bar. Faltou prender o dono do bar, né? Uma coisa até, uma aberração muitas das vezes. E aí o pai da vítima estava lá, falou que fulano não participou, e tá 6, 7 meses preso, tá? Então, assim, nós vamos vendo as aberrações que existem nesse contexto aí. Então, não estou defendendo. E aí nós não sabemos, nós já fazemos julgamento. Aquele lá matou o filho do fulano e tá lá porque essa responsabilidade objetiva, né? Essa responsabilidade a objetiva, ela é admitida em outros ramos do direito, como direito civil, o administrativo, por exemplo, ele é latente. A responsabilidade do município, quando cava um buraco ali e eu vou passando com o meu carro, cai dentro daquele buraco, a responsabilidade não vai se discutir nem dolo nem culpa, ela é objetiva. Automaticamente, o município deveria ter visto isso antes. Não estou falando nem de caso fortuito, nem de força maior, mas sim uma coisa que ocorreu. Então, nós vamos ver que a responsabilidade pública, ela por força do artigo 37, parágrafo 6º lá, ela se torna objetiva. E no direito penal não se pode admitir a subsistência desse tipo de responsabilidade. Responsabilidade, se eu perguntar para os senhores hoje uma prova, ou um concurso, coisa e tal, os senhores verem, ficarem lá, a responsabilidade do Estado penal é subjetiva? Objetiva? Jamais, tá? E aí, o STF já se decidiu, né? Nesse sentido que eu estou falando, prevalece sempre em doutrina criminal o dogma da responsabilidade com culpa, né? Absolutamente incompatível com a velha concepção medieval aí, né? Banida do direito penal, né? Que é o direito penal da culpa. É importante observar também, né? Fazer uma frisação aqui da expressão culpa. Por quê? Além dela ser um elemento constitutivo do crime, ela também vai ser um critério de medição da pena, lá do artigo 59, que os senhores verão mais à frente. E também uma negação de reprovabilidade objetiva. Aqui, quando tratamos do princípio da culpabilidade, a impossibilidade de responsabilização aqui penal destituída de dolo ou de culpa. Em sede doutrinária, há resquícios de que a responsabilidade penal objetiva. Exemplos mais conhecidos, a punição das penas das pessoas em estado de quê? Em estado de embriaguez, voluntária ou culposa, artigo 28, inciso 2. Fala-se ainda em resquício da responsabilidade objetiva no crime de rixa. No crime de embriaguez, chega lá, é objetiva, tá? Não tem o que se falar. O camarada tá bêbado, não tá bêbado, e ali é uma forma até a ponderação. Último princípio dessa noite, sei que os senhores queriam ficar até mais tardar,
né? Mas até a meia-noite, mas não vai dar porque o nosso conteúdo vai acabar agora, daqui nesse último princípio, tá bom? Sei que os senhores estavam desejosos por essa aula, mas infelizmente vamos até aqui. O princípio da individualização da pena, eu digo que a gente não pode comer o bolo tudo de uma vez, né? O bolo ele tem que ser fragmentado, né? Repartido para as outras aulas. Então, o princípio da individualização das penas, último princípio, 10º princípio, ele vai falar, o princípio da individualização da pena, ele orienta o legislador, o julgador e o administrador na aferição das circunstâncias objetivas e subjetivas, né? Esse princípio, ele obsta, né, que os casos criminais sejam lançados na vala comum, sem observância de aqui eu posso dizer, de uma peculiaridade. Por quê? Está previsto expressamente no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perdas de bem, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. E o princípio, ele vem a ser observado, aqui já estamos terminando, em 3 momentos. Primeiro momento dele, na previsão do crime. Quando o legislador ele deve apontar lá quais sanções pertinentes àquele caso concreto. O legislador já manda, já traz e já vem sacramentado lá como direito no princípio da taxatividade do princípio da legalidade, né? Com indicação dos seus limites aí, mínimo e máximo. Tá? E aí, na aplicação da pena, né? Aí o segundo momento, né? A primeira é a previsão pelo legislador e na segunda é quando o julgador deverá apreciar as peculiaridades do caso concreto. Né? O que ele vai dizer? Por exemplo, o estuprador vai pagar na forma do crime hediondo e lá tem a sua porcentagem. Agora, a porcentagem, estabelecendo ali conforme seja necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime, conforme o artigo 59 ele vem elencando. E na execução da pena, né? Quando ali é a ocasião que o julgador e o administrador responsável, esse administrador que eu estou falando é o diretor da penitenciária, né? O exemplo clássico aí. E aí eles deverão atentar para as formas melhor que sirvam à finalidade da pena. Porque está distrito ao presídio local. Porque esses dias eu entrei com um pedido que os presos lá, tinha um preso do pavilhão E e o preso do pavilhão e as presas do pavilhão feminino se comunicavam por carta. Tinha uma presa que veio de Paraná para cá e queria acasalar com o preso do pavilhão E, né? E aí, como que eles se conheceram? Eu falei pro juiz, se conheceram, excelência, na forma mais retrógrada da nossa vivência, lá dos primórdios, por cartas, por bilhetes. E aí eu juntei ali 10 ou 12 bilhetes e o juiz autorizou, que é meio que cômico, né? Mas o juiz foi e autorizou que eles pudessem estar se encontrando, né? Porque o Ministério Público veio e bateu que poderia aumentar ele falou umas besteiras lá do valor de natalidade, controle de natalidade, essas coisas nesse sentido, né? Mas não quer dizer que tem hoje as formas de obstar isso aí. Então, aí, automaticamente, o juiz foi e deixou que os dois se acasalassem. O juiz não pede, ele manda. E aí ele deu, o Ministério Público, não sei o que foi fazer, mas perdeu mais um. Então, e na execução da pena, quando o julgador e o administrador responsável ali, que é o diretor, as formas. Por quê? Eu queria dizer outra coisa. E porque o presídio estava distrito no diretor do presídio. Ele que tomasse a decisão. Eu entrei administrativo, ele negou, ele falou que tinha que ser pro juiz. Aí o juiz falou, não. O juiz foi e deu, né, que eu provei que por cartas eles estavam há quase 8 meses trocando bilhetes para lá e para cá. Ele mandando que eu te amo, não vi, não sei da sua face, mas ainda ela, só de eu imaginar. Eu li todas, né? Por curiosidade. E assim vendo que o amor
é uma coisa que nós não podemos colocar barreiras, né? E aí, o princípio da humanidade e o princípio da individualização da pena foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal com o fundamento de considerar inconstitucional a impossibilidade de progressão de regime dos crimes hediondos, qual já por outrora já dizem aos senhores, né? E a vedação da referida progressão, né? Pouco importava se o condenado possuía bom comportamento carcerário ou não. Bastava ser aí o exame criminológico, que também foi tirado, mas voltou agora com a Lei 13.984. Pessoais, tem alguém acordado? O Mário já dormiu, a Sabrina Hillary também já dormiu, né? Não sei se vocês conseguiram me acompanhar até aqui. Eu pergunto aos senhores se tem alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer, que nós temos aí ainda quase 2 horas e 40 minutos pela frente. Pode ficar à vontade aí. Professor, no princípio da responsabilidade penal subjetiva, eu tenho uma dúvida seguinte, eu acho que não sei se eu boiei em alguma situação. O senhor disse que não tem responsabilidade penal objetiva, é isso? Não. Não pode, porque nós não podemos... Depois o senhor... Pode falar. Tá. Aí depois o senhor disse que o crime de embriaguez, ele é objetivo, né? Sim, o de embriaguez e o de rixa. É uma das exceções. Aí no caso... o senhor já respondeu a minha dúvida. Então, no caso, assim, não tem responsabilidade penal objetiva, exceto o crime de embriaguez e qual é esse outro que o senhor mencionou? Rixa. Quando várias pessoas se unem, né? Por exemplo, para bater em alguém, uma gangue encontra com a outra, coisa desse sentido, assim, parece. É meio que tá meio em desuso aí. Entendi. As torcidas organizadas hoje representam muito bem isso aí, tá? E o penal, por que não pode ser de forma objetiva? Porque até o trânsito julgado, ninguém pode ser culpado. Você entendeu? Desde que a lei, ainda quando tiver recurso, a pessoa pode estar recorrendo. E o fato da pessoa, né, nós temos, que eu falei lá, essa forma objetiva, a acusação direta, ela não pode ser, ela tem que ser de forma subjetiva. Sempre vai prismar ali, porque a pessoa, por exemplo, eu posso não cometer um crime de homicídio? Pode então, não. Eu jamais não posso cometer, sabe por quê? Alguém entra aqui no meu quintal e aí eu pego um pau ou um outro artifício aí, ou uma faca e dou uma facada nesse cara. E essa facada aqui, ou eu dou uma porrada nele, melhor. Eu dou um soco nesse cara, eu jogo esse livro aqui em cima da cabeça dele e bate na fonte, ele cai, bate a cabeça na quina e morre. Foi um homicídio. É um homicídio. E aí vai se analisar. Eu não posso dizer que, não, ele é um assassino, ele cometeu esse crime. Não, porque vai se analisar a forma subjetiva. Eu estava na ampla defesa e eu queria falar um nome técnico aqui, mas esqueci. Então, eu estava na legítima defesa, artigos 23 lá, estava. Você entendeu? Sim. Eu posso cometer um crime, eu posso até cometer um ato que vai ser, muitas das vezes, despenalizado. O que vai se analisar é o contexto probatório. É que, nesse caso, o subjetivismo, ele é o direito de defesa, né? O direito de defesa. Sim, a ampla defesa, lá da Constituição Federal, a ampla defesa e o contraditório. Tá certo? Exatamente. Tá certo, obrigada. Entendi. Mas a teacher Luísa, a Jeane, alguma pergunta? A Flaviane, Saiter, o Mário? Professor no grupo, o que ela perguntou aí? Pergunta aí em áudio aí, ô Sabrina. Sabina Hillary Clinton. Alguma pergunta? Fábio? Professor, aqui no grupo você disse que ia passar um trabalho nessa aula. Tá. Como eu vou fazer da forma bolsonarista, né? A forma ditatorial,
eu tô com a lista de todos aqui, com o nome de todos. Aí eu vou, o trabalho é sobre a evolução histórica do direito penal. Mas só que como há uma fragmentariedade aí do assunto, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar os assuntos que nós vamos fazer por videoconferência. Cada um vai explicar, eu não vou querer nada de papel. Vai me enviar e-mail? Não, não quero. Não quero. WhatsApp? Não. Você vai vir e vai explicar a sua parte. E aí eu vou selecionar o conteúdo essa semana e vou mandando e mando de uma forma, por exemplo, Adriane Maila Cândido da Silva, não sei quem é, né? Aí ela vai explicar tal conteúdo. O Fábio Aparecido, o Fábio tal conteúdo. Aí a Thalita Caroline da Silva, tal conteúdo. O Thales Henrique e o Marcos, meu amigo. Marcos é meu amigo. O Thales Henrique, né? Qual o conteúdo? Não sei. Aí eu coloco os conteúdos e discrimino para cada um, que fica mais fácil, tá? Porque se estivéssemos em sala de aula, fazíamos um sorteio. Mas como tá pro web, aí eu farei dessa forma, tá certo, Luísa? Pessoal, até aqui o Senhor nos ajudou, né? E creio que nos ajudará, né, a acabar com essa pandemia e voltarmos às aulas presencial. Eu penso que só no ano que vem. Eu pegarei vocês lá em Direito Penal 2 se a faculdade assinar o contrato. Então, eu quero agradecer os senhores. Queria que vocês dissessem se gostaram da aula, se querem a videoaula, continue sendo a videoaula, ou acham melhor aqui a aula. O que vocês me dizem aí? Pode falar aí. Já que eu só